1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 42, 43 e 44. Diz assim: E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: Não há nada. Diga comigo, 1, 2, 3. Não há. Mais forte, 1, 2, 3. Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. Os irmãos podem tomar os seus assentos, glorificando o nome do Senhor. Nós estamos aqui passando por esse texto. Eu vou tentar ser bem rápido, claro e bem objetivo nesta mensagem, mas eu preciso da sua atenção, porque nesse texto aqui nós vamos aprender que nessa época que o escritor escreveu, esse povo está passando por um período muito complicado, porque já faz tempo que nessa terra não há chuva, e por isso as plantações morreram, os animais estão praticamente escassos por causa da grande seca que eles estão vivendo. Água ali era uma necessidade extrema, e eles precisavam, porque se não há água, não há vida, porque o homem precisa de água, as plantas precisam de água, os animais precisam de água, e o texto vai dizer que por anos não chove naquele lugar. Então o povo está desesperado, precisando de um milagre, precisando de um sinal de Deus. E aqui nesse texto nada está acontecendo, porque o povo está necessitado de água. Alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tem que ser feita para que esse povo não venha morrer por falta de água. Então nós vemos aqui uma grande necessidade, e dentro dessa grande necessidade, o que tem que ser feito é tentar resolvê-la, ir atrás para solucionar, buscar um meio, uma forma para preencher a necessidade que estava acontecendo naquele lugar. A Bíblia vai dizer que dentro desse grande problema, dessa situação terrível, vai entrar nesse cenário um homem chamado Elias. E Elias aqui vai entrar como um solucionador, como uma pessoa que vai trazer a solução para essa situação trágica, para esse problema que está acontecendo. E eu vejo que todo mundo está procurando um meio para solucionar esse problema, todo mundo procurando uma saída para tentar resolver essa situação. Só que ninguém está conseguindo encontrar um jeito, algo que possa resolver essa necessidade extrema. E não é só esse povo, porque quando eu vejo isso aqui, eu olho para mim, olho para você também, e eu vejo que como esse povo que estava com essa grande necessidade extrema, que era a falta de água, eu e você também passamos por grandes necessidades na nossa vida, que precisamos de um socorro, de uma ajuda. Nós procuramos muitas das vezes, mas nós não conseguimos encontrar. Nós corremos atrás, nós vamos atrás, nós nos esforçamos, nós lutamos, nós batalhamos, nós pedimos, nós tentamos de uma forma ou outra resolver as nossas
naquele momento de seca, que nada acontece, não há chuva, não há água, não há nada, eles procuram, não acham, e estão canalizados ali. Mas eu e você temos as nossas particularidades, nós temos os nossos problemas. Tem pessoas que têm problema na família, outras têm problema no casamento, outras têm problema com os filhos, outras têm problemas financeiros, outras têm problemas na área da enfermidade, outros têm problema no trabalho, outros têm problema de relacionamento, outros têm problemas de amizades, outros têm problemas que está passando agora, e nesse momento, em vez de estar num ambiente onde tem pessoas, ou numa igreja aberta como essa, ouvindo uma palavra como essa, está num quarto trancado, numa escuridão, não quer contato com ninguém, porque essa pessoa está numa grande necessidade extrema, porque ela está ferida, está magoada, não quer se abrir, está fechada. Então muitas pessoas nesse momento estão passando por grandes necessidades. Agora eu vejo, como vamos poder resolver essas necessidades? Como nós vamos poder resolver esse problema que está nos afligindo, que está tentando nos consumir, que tira a nossa paz, que tira a nossa alegria, que nos coloca para baixo? Eu começo a imaginar comigo, e chamo você para imaginar essa história comigo e andar comigo sobre ela. Imagina aquele povo, há anos que não chove, é uma seca extrema, não tem comida para comer. Você imagina você ficar sem um alimento? Eu vi gente aqui desesperado porque foi no mercado há um tempo atrás e não encontrou no mercado, sabe o quê? Papel higiênico. Quem lembra disso? Levanta a mão. Não era nem comida, era papel higiênico. Tinha tantas formas de resolver essa necessidade, mas só a falta do papel higiênico. Todo mundo ficou doido, louco. O comentário era só o papel higiênico. É o papel higiênico. Você nem come papel higiênico. Dá para resolver esse problema com outras coisas. Aí depois, cara, o problema do papel higiênico foi resolvido. Agora vem o problema do arroz. Todo mundo desesperado, não tem mais arroz. Não tem arroz na prateleira. E não tem mais. Vai acabar, sem arroz eu morro. Vi gente falar isso. Sem arroz eu morro. Eu falei, gente, ainda tem o macarrão, ainda tem o feijão, ainda tem a verdura, ainda tem a fruta, tem tanta coisa. Mas a necessidade, quando bate na sua porta, te coloca em desespero, ao ponto das pessoas se fecharem tanto que não conseguem enxergar solução em outras coisas. Aí parece que aquilo que está acontecendo naquele exato momento é o fim de tudo. E aonde bate o desespero e a procura de tentar resolver a necessidade. Agora eu te pergunto, tem como resolver as nossas necessidades? Pastor, tem como resolver meu problema de saúde? Pastor, tem como resolver meu problema no casamento? Pastor, tem como resolver meu problema financeiro? Pastor, tem como resolver meu problema na fábrica? Pastor, tem como resolver meu problema de socializar com outras pessoas? Tem como resolver? Sim, tem! Então por que eu não resolvo, pastor? Talvez seja porque você está indo ou começando pelo caminho errado. Porque o mal nosso, o mal do homem, é colocar em primeiro lugar a necessidade. Escute isso, vou repetir. O nosso maior erro é colocar a nossa necessidade em primeiro lugar. Pastor, agora endoidou. Pastor, agora perdeu o juízo. Como eu não vou colocar a minha necessidade em primeiro lugar? Como eu não vou colocar aquilo que eu preciso em primeiro lugar? As minhas necessidades, pastor, tem que estar em primeiro lugar. Não. As necessidades, não. Não que elas não sejam importantes, porque sem elas nós não conseguimos viver. Precisamos das necessidades, mas elas não podem estar em primeiro lugar. A Bíblia vai dizer, lá em Mateus capítulo de número 6, e no versículo, se eu não me engano, 36, mas está lá em Mateus capítulo 6, que o Senhor vai dizer, buscai primeiro o reino. Olha para você ver. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, que demais coisa é essa, pastor? Necessidades vos será acrescentada. Então quer dizer,
eu vou começar a vir para o culto, eu vou começar a orar, eu vou começar a ler a Bíblia e vou ficar sentado esperando Deus resolver as minhas necessidades. Não. O que eu estou te ensinando é o princípio. E o que é princípio? É colocar em primeiro lugar aquilo que é mais importante, para que as demais coisas lá na frente se resolvam por causa do princípio que você começou bem. Necessidade não pode ser maior do que a prioridade, porque você quer colocar necessidade na frente e esquece da prioridade. Vamos entrar para o texto? O povo está passando por uma grande seca. Diga comigo, seca. 1, 2, 3. Seca. Grande seca. Não tem água, não chove há anos, as plantações já morreram, os animais estão morrendo, eles estão desesperados. E a necessidade daquele povo era para ter água. Vamos lá comigo, 1, 2, 3. Água. Mais forte para me ouvir, 1, 2, 3. Água. Eles necessitavam de água. Olha, pastor, mas essa necessidade não tinha que vir à frente? Não. Porque se essa necessidade vir primeiro do que a prioridade, então quer dizer que ela não vai acontecer. Porque Elias vai me mostrar para mim aqui que o povo está procurando, tem que resolver minha necessidade, tem que resolver meu problema da casa, tem que resolver meu problema com o filho, tem que resolver meu problema na área da saúde, tem que resolver o meu problema na área financeira, tem que resolver o meu problema pessoal. E está esquecendo, mas por onde eu começo? Porque ninguém está resolvendo nada. A necessidade continua e ninguém consegue resolver a necessidade. Por quê? Porque não está indo na prioridade. Então vamos na prioridade primeiro? Vamos aprender com Elias? Elias agora vai mandar chamar Acabe. Manda lá um dos servos do Acabe e dizer para Acabe que precisa falar com ele. Aí Acabe vai de encontro com Elias, que era o rei daquela época, que estava reinando. Aí quando Acabe encontra com Elias, Elias vai falar para Acabe, esse problema da chuva aí, esse problema da seca, da água, está precisando? Nós vamos resolver. Acabe não estava nem acreditando. Só que antes de resolver, vamos fazer o seguinte: nós precisamos de resolver as prioridades. Porque se resolvermos a prioridade, a chuva virá. Ei, não sei se você pegou aí, mas se nesta manhã você entender esta palavra que eu estou dizendo para você, e você colocar as prioridades em primeiro lugar, haverá chuva na sua vida, haverá água na tua vida, haverá bênção para você, e as necessidades podem ser supridas. Então seja inteligente, nem pisca, olha para cá e escute. Agora Acabe vai ir e vai responder a Elias o que Elias está pedindo. E o que Elias está pedindo para ele? Vamos fazer o seguinte: naquela época, o rei daquela nação, que servia a Deus, entre aspas, vamos lá dizer, igual o cobrador Camilo que ministrou semana passada, um desviado que afastou de Deus e se entregou a adorar a outros deuses, estava fazendo tudo errado, estava cometendo pecado sobre pecado, que acarretou essa grande tragédia no seu reino, na sua família. Porque muitas das vezes a necessidade que acontece na nossa vida não é nem a mando de Satanás e nem é nem problema dos outros, mas problemas que nós mesmos cometemos com as nossas próprias mãos, por não obedecer a Deus e por não andar nos seus caminhos. Acabe, como cometeu muitos pecados diante de Deus, trouxe a tragédia para aquela nação. E aqui Deus vai orientar o homem de Deus Elias, que vai chegar para ele e vai dizer: peraí, vamos resolver a prioridade. A prioridade é: chama os 400, olha isso, no reinado de um homem que se dizia que era crente e que acreditava em Deus, chama
Elias falando para o rei: chama os 450 sacerdotes de Baal. Não era de Deus. Os sacerdotes daquele reino não era de Deus. 450 sacerdotes de Baal, mais 400 profetas de Aserá. 400 profetas de Baal, e 450 profetas de Baal, e 400 profetas de Aserá. 850 profetas em uma terra de um reinado de um homem que se dizia um servo de Deus, mas desviado dos caminhos do Senhor, que começou lá na frente com bons pensamentos, mas no meio do caminho foi se desviando, dando lugares às coisas que não eram de Deus, deixando que a sua vontade, o seu desejo, pudesse sobressair as vontades de Deus. E agora eu faço do meu jeito. Aqui Deus já me abençoou, agora eu consegui o que eu quero, daqui para frente eu não preciso mais de Deus, agora eu vou andar com as minhas pernas, vou fazer o que eu quero. E por causa disso ele deixou de entrar dentro do reino dele a idolatria que levou ele a essa tragédia. E agora o profeta vai falar: chama lá, chama os profetas seus, porque profeta de Deus você não tem, homem de Deus você não tem na tua casa, profeta de Deus você não tem no teu lar, profeta de Deus você não tem no teu reino. Mas chama lá os profetas que você tem, chama os seus 850 profetas, porque com eles eu preciso acertar. Agora Elias vai chamar esses 850 profetas e vão até o Monte Carmelo. Vão até lá o monte, vamos lá, vamos todo mundo para lá. E chama também o povo de Israel, o povo de Deus. Chama o povo de Deus. Aí chamou, irmãos. Aí você imagina aquela multidão todinha no alto do monte. 850 profetas de Baal e de Aserá juntos. A multidão do povo de Deus, do povo que estava indo pelo ensinamento errado de um líder. É o que nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muita gente andando por ensinamentos errados e seguindo a doutrinas que não é de Deus, em caminhos e ideias que não condiz com a palavra de Deus, e por isso estão seguindo por caminhos errados. Aquele povo de Deus que agora está diante daquele profeta Elias, se reúne no alto daquele monte. Agora vem comigo, imagina, 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Aserá, e o povo todo rodeando o rei Acabe ali na frente com seus súditos, e Elias aqui no meio, sozinho, contra tudo e contra todos. Sabe o que eu aprendo aqui? Mesmo que a cidade inteira, mesmo que um país inteiro se vire contra as coisas de Deus, Deus ainda preservará os seus remanescentes. Aleluia, escute isso, eu vou te explicar melhor. Talvez você que está aqui ainda não entendeu. Lá na tua fábrica, talvez querem mudar os seus pensamentos. Talvez nas suas redes sociais você tem visto tantas coisas que eles têm falado assim: vem pra cá, aqui é bom, aqui dá para fazer melhor, larga dessa vida de ser crente, larga este caminho, vem pra cá, vem nos alegrar conosco, festejar conosco. Talvez o mundo tenha te convidado, as coisas lá fora têm te chamado para você ser diferente. Muda a tua vida, muda o teu jeito de ser, larga a mão de ser crente, fica aí gritando dentro da igreja, ouvindo esse pastor doido pregando aí em cima, gritando igual maluco, e vem pra cá porque aqui é bom. Ei, em nome de Jesus Cristo, Deus ainda preservará os seus remanescentes. Mesmo que o mundo tente nos mudar, vamos permanecer fiel a Deus neste tempo. Jesus. Permaneça fiel a Deus nesse tempo. Amém, Jesus, glória a Deus. Está todo mundo virando contra, não vira também não. São 850 do lado de lá, só um do lado de cá, em nome de Jesus. Que esse um seja você. Glória a Deus. Que esse um seja você.
você na tua casa. Que esse um seja você lá no teu trabalho. Que esse um seja você na tua família. Todos estão virando, mas você não. Não vira, não muda não. Seja esse um. Aleluia. Faça de tudo para ser esse um. Aleluia, Jesus. Está tão escasso. Está todo mundo indo para a porta larga. A porta larga é mais fácil para passar. A estreita é difícil mesmo. É muito difícil entrar por ela, porque é apertado. Mas ela te levará à vitória. Ela te levará à conquista que você tanto sonha. Ela que terá a paz que você tanto almeja. É ela que te levará a Deus e você vai poder ver Ele face a face. É só pela porta estreita. Aleluia, Jesus. Não mude. Não vamos dar ouvidos que estão dizendo lá fora por engano. Cooperador Camilo aqui na pregação passada narrou muito bem a história. É por engano. Tudo que você vê por aí vai levar apenas a um lugar. A morte eterna, sofrimento eterno, dor eterna. Não entra nessa onda não. Você vai ser enganado e depois ficará decepcionado e não terá mais outra chance. Agora, se você permanecer fiel, você vai ter resposta de Deus. Aleluia, Jesus. Se você permanecer fiel, você vai ver milagre. Se você permanecer fiel, você vai ver fogo do céu caindo. Se você permanecer fiel, você vai ver chuva na sua vida. Aleluia, Jesus. Aí agora está esse cenário, vem comigo. Multidão de gente, só um profeta lá do Senhor, Elias no meio. Aí ele vai falar assim, vamos lá, vamos propor aqui vou propor aqui para vocês um desafio. Pegue aí 2 cordeiros, um para vocês aí, os 450 profetas de Baal. Os de Aserá só assiste, fica aí assistindo. Os 400 e profetas de Baal, é vocês que eu quero, porque eles eram de Jezabel. Então eu quero só esses daqui, os 450, vem cá, os 450, ó. Um cordeiro para você e um para mim. Você vai pegar o seu cordeiro, vai picá-lo, vai colocar sobre o altar. Mas nós não vamos colocar fogo. Não vamos colocar fogo no altar para queimar o sacrifício. Porque sacrifício, para quem não conhece, era colocado sobre o altar, sobre umas pedras. Aí depois das pedras vinha a lenha, e depois da lenha vinha o cordeiro, colocava fogo. E ali eles ofereciam o sacrifício para o seu Deus. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês 450 e eu. Um cordeiro para vocês, outro para mim. Vocês picam os seus, eu pico o meu. Nós colocamos sobre o altar. E a única coisa que nós não vamos fazer é pôr fogo. Porque nós vamos deixar para que o verdadeiro Deus mande fogo e consuma o sacrifício. A Bíblia vai dizer, agora vamos pensar comigo, diante do texto, depois você pode ler o capítulo 18, tudo que eu estou falando está no capítulo 18, que naquela mesma hora, não houve nenhum sinal dos profetas de Baal, ficaram tudo caladinho, mas por azar deles, Diácono Suzuki, por azar deles, olha o que vai acontecer. O povo falou assim: nós gostamos dessa ideia. A ideia é boa. Eu já imagino, você consegue imaginar comigo? Os profetas de Baal dando um passinho para trás, um olhando para o outro, falou: lascou. Agora lascou. Mas nós temos que honrar, né? O nosso Deus, eles são 450, eles são um. Nós damos um jeitinho aí, né? Vai dar fogo nesse negócio. Aí de repente, o povo falou lá atrás, a multidão, gostamos. Boa ideia, o rei não falou nada, os profetas, nem os 450 e nem os outros 400, tudo caladinho, mas o povo falou, boa essa ideia. Então vamos fazer isso? Não tem como os outros lá dizer que não vai fazer. Aí de repente, eles falam assim, então vamos lá, ué. Então vamos fazer o seguinte, Elias vai dizer, vai vocês primeiro. Vou dar a chance, a oportunidade para vocês. Vai lá. Aí foram eles. Direitinho. Picaram lá
o animal, colocaram sobre o altar o animal, e agora eles começaram a fazer os rituais deles, as magias negras, as obras de bruxaria, e rodava para lá, batia palma, fazia dança, e rodeava, e fazia tudo, e pedia para Baal: manda fogo, consome, mostra para esse povo que você deu, e fazia de tudo, a manhã toda, e nada aconteceu. De repente, Elias, com dó, ficou com dó deles, pela vergonha que eles estavam passando, porque o povo tem uma mania de acreditar que esses deuses feitos por mão de homem têm poder para alguma coisa. Aonde já viu Deus ser feito por homens pecadores, falhos, carnais, cheios de erros, ter poder para fazer alguma coisa? Não tem como. Já começou tudo errado. Os deuses são feitos por quem? Não tem condição nenhuma. Você vai adorar o Deus que você mesmo fez. Não faz sentido. Mas a cegueira leva as pessoas à idolatria, e todos acreditam nisso. Mas aí o profeta ficou com dó, e o profeta falou assim: vamos fazer o seguinte, grita mais alto. Talvez ele esteja dormindo e não está conseguindo escutar, está descansando. Grita! E eles gritavam, e gritavam, e gritavam, e gritavam, e nada acontecia. O povo já estava ficando cansado, já estava chegando já o meio-dia. Aí de repente Elias vai falar assim: faz aí os seus últimos sacrifícios para mim. Ele falou: agora vai dar bom. Porque os deuses, eles sempre têm mania de pedir sangue da pessoa, quer machucar a pessoa, quer ferir a pessoa. Porque é diferente de Deus, que quer o seu sacrifício, mas um sacrifício de adoração que sai da tua alma. Satanás quer ferir a tua pele, o teu corpo, quer te manchar, quer te fazer sentir dor, quer te ferir, quer te oprimir, quer te colocar para baixo, quer te colocar na miséria, quer arrancar tudo que você tem. E aí eles tiveram a ideia: é isso que ele gosta, vamos dar para ele. E começaram a pegar varas com lâminas e começaram a se bater e se cortar. E a Bíblia diz que o sangue descia e eles ficaram todos sangrados. Elias olhou aqui e falou assim: bará. Já vi que não tem fogo hoje aqui. Foi a manhã toda. Agora vamos fazer o seguinte: sai daqui, vamos se limpar, vamos dar uma olhada nessas feridas suas, porque agora chegou a minha vez. Então vamos lá, agora vai começar Elias. Liga aqui que agora que eu quero que você aprenda. Agora chamou, aí Elias foi. Agora Elias vai resolver o problema que o povo estava passando. Chegou o momento de resolver a necessidade, começando pela prioridade. Elias agora vai até o altar, e quando Elias chega no altar, olha o que está acontecendo naquele cenário: o altar está quebrado, o altar está trincado. Qual é a prioridade para que Deus responda à necessidade do povo? Qual é a prioridade para Deus resolver a sua necessidade? Primeiro você tem que restaurar o altar. Altar quebrado, Deus não responde. Altar trincado, Deus não responde. O altar está trincado. Por quê, pastor? Porque o povo está levando uma vida de qualquer maneira. O texto vai dizer que Elias olha para o povo e vai falar assim: até quando, nação de Deus, vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Vocês servem a Deus ou servem a Baal? Ou vocês servem a Deus ou servem o mundo? Porque quer estar na casa de Deus no domingo adorando a Deus, glorificando a Deus, mas na segunda-feira já começa a mentir de novo.
Aleluia. Não podemos deixar o nosso altar danificado. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos morada do Espírito Santo. Ele está dentro de você, Ele está aqui, mas amanhã lá na tua fábrica Ele está com você também. Até quando vamos ficar brincando de ser crentes, vivendo uma vida com Deus e outra com Satanás? Elias vai falar com o povo: tem que restaurar o altar, tem que decidir. Você quer resolver sua prioridade? Primeiro o reino, conserta o altar. O altar está danificado, para com isso. Porque nós precisamos de uma resposta de Deus. Mas para isso, o altar tem que estar consertado. Aí o que Elias vai fazer? Vai lá, pega 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E agora vai começar a consertar o altar. Vai tirar os trincos, as pedras que não prestam, o que está danificado. Ele conserta o altar. Que nessa manhã, escute, que você possa consertar o teu altar aqui. Ei, chega. Sabe que você não está cansado de viver essa vida? Que nada se resolve, essa bagunça na família, essa bagunça nas finanças, essa bagunça entre você mesmo, essa luta interna entre você mesmo, não tem paz, não tem felicidade, nada dá certo, não consegue resolver nada. Será que você não tomou uma decisão até hoje? Quem eu vou servir? Se é a Deus, sirva a Deus. Conserta o altar, arranca o que não presta da tua vida. Seja o que você é aqui na igreja, seja o que você é amanhã no teu trabalho, na tua casa, onde você for. Seja fiel a Deus aonde você estiver. Aleluia. Vamos consertar o nosso altar, igreja. Porque o mundo está em decadência, porque os altares foram danificados. A Europa era um dos países mais evangelizados e mais forte espiritual. Hoje está em decadência, porque deixaram os altares ser quebrados. Os Estados Unidos quase entra em decadência, quase entrou em decadência, porque deixou o altar ser danificado. Agora que está começando mais ou menos, dar uma arrumadinha por lá, colocar as coisas no lugar, voltar a palavra de Deus lá para a presidência, voltar a palavra de Deus para a escola, começar a falar que Deus é quem manda no país. Está lá começando a subir de novo. Altar danificado, precisa ser consertado. Tem um som do altar. Porque talvez você venha aqui hoje, eu olhe para você e fale: é crente, é cheio de Deus, é servo do Senhor, é servo do Senhor. Eu vejo isso em você. Mas olha aqui nos meus olhos. Será que Deus vê? Para mim o altar está bom. O povo também achou, o altar está perfeito. Mas é eu que estou vendo, o altar está perfeito. Só que Deus que vai mandar a resposta para solucionar a sua necessidade, está dizendo: está trincado. Está trincado. Tem que consertar a vida, tem que consertar o altar, tem que viver uma vida de santidade, tem que viver uma vida de crente de verdade. Nada de ficar cocheando em dois pensamentos. Aí Elias vai lá e conserta. Consertou a irmã Cleide, colocou lá as 12 pedras, o altar agora está perfeito. Aí agora Elias vai olhar e vai falar: peraí, mas para ter fogo tem que ter lenha. Sem lenha, sem um combustível, não tem como ter fogo. Aí Elias rapidamente vai buscar a lenha. E ele vai colocar lenha sobre o altar. Porque tem muita gente querendo o fogo de Deus na vida, mas não tem lenha. Não tem vida de santidade. Busca tanto a necessidade que esquece que a prioridade é ser cheio do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo quer encher, mas você não tem lenha, porque está preenchido com tantas coisas que você quer, com tantos desejos na tua vida, que você tem que colocar tanta coisa dentro de você. Não estou dizendo, irmãos, que é errado. Não. Estou te dando um caminho.
O caminho. Vou repetir. Deve ser a 100ª vez do estudo da irmã Sheila. Os irmãos mais antigos aqui devem lembrar que ela colocou o pote aqui e começou a colocar as necessidades. Quem lembra desse estudo? Ela colocou uma vasilha aqui e encheu de doce, um monte de coisa aqui, foi colocando as necessidades. E foi necessidade de família, necessidade de vida, necessidade de emprego, necessidade de descanso, necessidade de lazer, necessidade de enfermidade, necessidade de porta aberta, necessidade de casa própria, necessidade de um carro novo, e foi lá, necessidade, só necessidade. Aí por último ela deixou a prioridade. Aí quando ela foi colocar prioridade, não coube. Não coube, porque estava tão preenchido com as necessidades primeiro, que a prioridade, que era Deus, ficou para fora. Só que era Deus que mantinha as necessidades resolvidas. Mas deu, em primeiro lugar, as necessidades, esqueceu o reino. E quando esqueceu o reino, ficou de fora, ficou sem Deus. Então nós estamos vivendo um tempo onde você não tem lenha. Quando o Espírito Santo vem para queimar, cadê? Ele vai mandar fogo. Mas como é que ele vai mandar fogo? Não tem lenha. Precisamos colocar lenha na nossa vida e falar: fogo do Espírito, queima a minha alma, queima o meu coração, queima a minha vida. Você tem que sentir essa chama queimar dentro de você. Ah, pastor, mas isso não acontece comigo, eu não consigo sentir essa chama queimar mais. Não queima mais, por quê? Porque você colocou tanta necessidade na frente da prioridade que você ficou sem lenha. Então, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te renovar. Deixa o Espírito Santo te limpar, ao ponto de você sentir essa palavra lá no fundo da tua alma ardendo, dizendo: queima, Senhor, queima, Senhor, queima aqui dentro de mim de novo, queima. Aí ele colocou a lenha, irmão José. Agora, altar restaurado. O altar que estava trincado, arrumado, lenha em cima, agora ele pica o cordeiro e põe sobre o altar. E agora ele vai mandar jogar sobre o altar aquilo que o povo mais precisava, que era a necessidade do povo, que era ele vai falar assim, vou parafrasear com meus pensamentos, mas é o que o texto está dizendo. Pega lá 4 caixas de água, umas caixonas daqueles tamborzão, 4 tamborzão de água, eu não sei nem aonde eles arrumou água, mas quando é Deus que está mandando, a Bíblia diz, não sou eu, que até água da pedra sai. E eles chegaram lá com 4 tambor e uma carinha de água e jogaram em cima do altar. Se fosse álcool, né, Diácono Milton? Um querosene, uma gasolina. Mas, irmão Yuri, água pega fogo. O profeta é tudo doido, né? Joga água lá, vai. E jogou água. E jogou. Os 4 tamborzão, 4 paus, jogou. Aí, irmão André, ele andou e falou: quero mais 4. Faz aí, para essa água não sair do altar, porque ela vai escorrer. Cava aí um reguinho aqui, rodia esse rego no altar, porque eu não quero que ela nem saia do altar. Aí cavaram o rego, foram lá e buscaram mais 4 tambores e jogou de novo. E a Bíblia vai dizer que quando ele jogou a água, escorreu tanta água, mas foi tanta água, que os regos ficaram cheios de água. A prioridade do povo, irmãos, a prioridade da necessidade do povo era a água, e justa a água que ele jogou. Agora vai ver, já estou terminando, vou acabar, já estou chegando no final. De repente, o povo deve ter olhado, todo mundo olhando, os profetas lá de Baal e Aserá olhando. É louco, nós sem água, e o negócio não pegou fogo, o cara agora jogou água. Coitado, vai passar uma vergonha maior do que a nossa. Aí ele vai na prioridade. Prioridade, primeiro, consertou o altar. Segundo, colocou a lenha para queimar. Terceiro,
Agora ele vai pôr o joelho no chão e vai orar. Porque nós queremos resolver tudo do nosso jeito. É no grito, é na fala, é na discussão, é na briga, mas nunca na oração. Mas nunca pagando preço de verdade. Porque nós estamos vivendo em tempo de oração repetitiva. Sempre oramos a mesma coisa, mas nunca procuramos a orar. Senhor, eu quero ter intimidade contigo, de modo que eu fale, Deus me ouve e Deus responde. O homem agora ora, põe o joelho no chão e fala: Senhor, aqui está o teu servo, e aí está o teu povo, que está te desafiando. Mostra para ele, Senhor, que tu és Deus, e que tu me trouxeste até aqui, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Enquanto ele orava, diz que o céu começou a mudar a atmosfera, e de repente a Bíblia diz que fogo do céu começou a cair, e saiu e caiu sobre o altar. E a Bíblia vai dizer que o fogo começou a consumir de cima para baixo, começa a consumir o cordeiro que estava em cima, lambeu a lenha, as pedras que estavam sobre o altar foram consumidas, até as pedras se queimaram, e até a água que estava sobre o altar e sobre o rego se secou. Todo mundo agora espantado olha e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Olha para aquilo que está acontecendo sobre o altar. E quando eles olham, eles vão dizer: verdadeiramente há Deus em Israel, verdadeiramente só há um Deus em Israel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha para isso. Prioridade resolve necessidade. Água, quando ela é fervida, quando ela é queimada, o que ela vira? Eu gosto de água Suzuki. O que vira água quando ela está fervendo ali e some? E quando ela vira vapor, vai para onde? E vira o quê? E depois? Precipita. E aí? Vira? O que o povo precisa? Qual é a necessidade do povo? Elias entendeu que quando eu coloco a minha prioridade em Deus, eu conserto o meu altar. Quando eu oro e confio no Senhor, agora Elias vai sair do monte, depois que provou para todo mundo ali. Eu não vou contar o que aconteceu, depois você lê. Mas Elias sai dali, e agora vai voltar para o monte de novo, de onde ele estava. Ele vai colocar agora o seu joelho, entrando no texto, para terminar, estou fechando. Vai colocar o seu joelho no chão, e agora ele vai colocar a sua cabeça entre os seus joelhos e vai começar a orar. Vai chamar o seu servo, e vai falar com o servo dele assim: vai lá no cume do monte, olha para o mar, e olha o que tem lá, vê o que você está vendo. E na oração, irmão, na oração, escute isso, na oração. Aí o mensageiro volta para ele e fala: já fui, olhei. Aí ele fala: e aí, o que você viu? Aí entra o texto, e ele vai dizer: eu não vi nada. Aí, irmã Karine, se fosse nós hoje, sabe o que nós fazíamos? Para de orar. Para de orar, né, irmã Sara? Para de orar. Eu estou orando, eu estou buscando anos, meses, campanha mais campanha. Quarta-feira com o pastor aqui, ó, tem esse clamor aqui maravilhoso que nós temos na quarta-feira, nessa oração incessante. E eu oro, e não acontece. Irmão, Andrei, não é parar de orar. Mas Elias não vai fazer isso não. Sabe o que Elias vai fazer? Jazi, vai de novo. Eu vou continuar aqui na oração. E lá, irmão, orando. Jazi vai de novo. Vai lá, ora. E volta. Já fui. E aí? O que você viu? Eu não vi nada. Aí o profeta olha e diz: vai de novo. Vou continuar orando. Ele foi pela terceira vez. E ele voltou. E a mensagem que ele entregou para
profeta ele disse: eu não vi Nada. Mas de novo, 4 vezes. E ele foi lá, olhou, até deu esfregado. Ele disse: eu quero voltar mais. Era longe, irmão. E ele voltou de novo. Isso já fazia muitas horas. E quando ele voltou, ele falou assim: já fui. E o que é que você viu? Eu não vi Nada. Vai de novo, 5 vezes. E lá vai ele de novo, irmão, sabe? Já até com a língua para fora. Não tinha água, irmão. Não deu nem para tomar uma água. Não tinha. E lá vai ele de novo. Lá vai ele de novo. Tem que obedecer. É o meu líder que está mandando. E foi. Chegou lá, olhou. Até olhou para o céu. Irmão Camilo, penso eu. Senhor, misericórdia de mim de novo. Nada. Chegou lá, já fui. Até eu estou cansado de verdade, tá? O que você viu? Eu não vi Nada. Mas de novo, porque eu vou continuar na oração até que a minha necessidade seja resolvida, porque a oração é prioridade. Oh, glória a Jesus. Enquanto a minha casa não mudar, eu não paro de orar. Amém. Enquanto os meus filhos não se converterem, eu não paro de orar. Amém. Enquanto eu não for curado, a minha família for curada, eu não paro de orar. Enquanto essa porta de emprego não abrir, eu não paro de orar. Enquanto a minha situação financeira não melhorar, eu não paro de orar. Enquanto a minha vida conjugal não melhorar, eu não paro de orar. Enquanto a minha necessidade não for resolvida, eu não paro de orar. Aleluia, Jesus. Vai de novo, Jair. Eita, lá vai eu de novo. Glória a Deus. Meu Deus. Eu vou pedir as contas, Jair, meu Deus. Porque com esse profeta não dá não. O homem não cansa, não desiste. Vamos resumir? Para nós fechar? 7ª vez. Aí Jazi, olha, já vai na estrada não, Senhor. Tem piedade. Se mandar de novo, eu não chego mais. Eu morro aqui, no meio do caminho. Não tem água para beber, nada para comer, eu estou cansado. E ainda estavam lá batalhando com o seu servo lá, porque tanto profeta lá em cima, o Senhor mandou fogo, esquentou mais ainda. Não dá. Aí Deus teve misericórdia do Jazi. Teve misericórdia. Aí ele olhou. Só uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Poxa vida. Isso não vai dar nada não. É muito pequeno. É que você não valoriza as coisas pequenas. Você olha e fala, nada está resolvido. Aí você sentado aí na casa de Deus. Estava lá fora ontem. Hoje você está aí sentado. Só que você não valoriza isso. Porque você olha para isso que está aí e fala, não, isso não é nada não. Estou aqui na igreja, aqui e tudo. Não. É só uma pequena nuvem. Você não sabe o que está para acontecer. O teu lugar é aí. Aonde você está. Porque é aí, aonde você está, que você vai ver grandes milagres acontecer. O sinal pode ser pequeno. Mas escute isso. Ele voltou. E falou, já fui. Aí o profeta falou, e aí, o que é que você viu? Aí ele falou, uma nuvenzinha assim, ó, fumacinha lá no fundo. Tive que esfregar o olho, não sei nem se foi miragem. Eu estava tão tonto, mas tão cansado, com tanta sede, que você vê oásis no deserto, né? Quando você está com sede. A miragem, né? Eu acho que foi até uma miragem. Mas eu vi um negocinho desse tamanho. Então faz o seguinte, corre, fala para Acabe, vai, correndo para tua casa, porque se você não correr antes de chegar lá, você vai se inundar com a chuva que vai cair. Jazi vai, ele ficou louco, mas vou obedecer, lá vai Jazi. Falou, pô, ó, corre, porque vai chover. E a Bíblia diz que naquela mesma tarde, o céu se escureceu e uma abundante chuva começou a cair sobre a terra. E a necessidade daquele povo foi suprida com essa grande chuva. Glória a Deus. Se coloque sobre os pés. Aleluia, Jesus. E eu quero resumir aqui. Louvado seja teu nome. Não adianta você ficar batendo a cabeça para um lado e para o outro, querendo resolver as necessidades da sua vida, sem resolver as suas prioridades. Pare e pense um pouco. O que é necessidade e o que é prioridade? Porque às vezes nós queremos que Deus nos responda, só que nós estamos com o altar quebrado, levando uma vida de qualquer jeito, fazendo de qualquer maneira. Altar quebrado,
sem lenha, sem sacrifício. E aí nós queremos que Deus responda. Como Deus vai responder? Se não tem altar inteiro, não tem lenha e nem tem sacrifício. Não tem jeito. A vida é feita de sacrifício. Altar tem que estar restaurado. Tem que ter lenha e tem que ter sacrifício. Sacrifício, ele dá trabalho. Isso, por isso fala sacrifício. Porque se fosse bom, não chamaria sacrifício. Não precisaria sacrificar se fosse bom. É que o negócio é difícil mesmo. Mas se sacrificar para vencer as dificuldades e manter uma vida fiel diante de Deus, o resultado lá na frente, glória a Deus, é chuva. O povo queria resolver o problema, ninguém resolveu, porque todo mundo só queria chuva. Está todo mundo olhando só necessidade e ninguém está nem aí para prioridade. Queremos paz dentro do nosso lar, mas ninguém quer sacrificar para ter paz dentro do lar. Queremos ter um casamento perfeito, mas colocamos um tanto de necessidade na frente e esquecemos que para ter um casamento perfeito tem que ter respeito entre marido e esposa. Porque a prioridade é o marido, a prioridade é a esposa. Depois vem o resto. Se nós não colocar a prioridade em primeiro lugar, não vai ter paz nesse relacionamento. Queremos ter prosperidade nas nossas finanças, mas não fazemos correto diante de Deus com as nossas finanças. Então como é que nós vamos ser prósperos financeiramente? Como é que as portas vão se abrir se não somos fiéis ao Senhor de verdade? Queremos ter uma cura de uma grande enfermidade, queremos um milagre de Deus, mas não queremos o Deus do milagre. Só queremos o milagre, mas não queremos o Deus do milagre que faz o milagre. E se nós se prostrar diante do Deus que faz o milagre e dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, me humilhando diante do Senhor, colocando a minha vida diante do Senhor e servindo ao Senhor com fidelidade, aí você vai ver que o Senhor vai fazer milagre. Porque quando a mulher perdeu o seu marido e os seus filhos, estava sendo vendido como escravo para pagar uma dívida, ela vai chegar diante do profeta para reclamar com o profeta. Ela vai dizer: é o meu marido. O homem de Deus, servo do Senhor, que serviu o Senhor com fidelidade, fez tudo certinho, morreu. E agora eu estou endividado, e os meus filhos vão ser levados como escravo para pagar a dívida. O que eu faço? O Senhor olhou do céu e falou assim: peraí, era fiel, homem de Deus, servo do Senhor, fazia o que era prioritário. Então agora, volta para tua casa. O teu problema vai ser resolvido, os teus filhos não serão vendidos, porque eu te darei em abundância, para que você pague as tuas dívidas e que você viva bem com os teus filhos. Prioridade em primeiro lugar. E aquela mulher não perdeu os filhos dela que ela tanto precisava. Prioridade, irmãos. E depois você vai ver que a necessidade, ela será resolvida. Termino dizendo: buscar em primeiro reino a sua justiça, e as demais coisas você vai ver como será acrescentada na tua vida. Pare hoje, pense um pouco, pense nessa mensagem e deixa Deus fazer a obra na tua vida. Porque se você colocar em prática o que Deus falou aqui, nesta palavra, eu duvido que a sua vida não vai mudar. A partir de hoje, Senhor, prioridade primeiro, necessidade depois. Necessidade, irmãos, é uma coisa que não dá para adiar. Nós precisamos muito. Precisamos de comer, precisamos de paz na nossa casa, precisamos de saúde, precisamos de tantas necessidades que não tem como arriscar. Então, uma coisa é certa: se eu preciso tanto dela, eu vou valorizar então a prioridade para me ter resultado na necessidade. Que Deus em Cristo te abençoe. Abaixa as suas cabeças, feche seus olhos, deixa eu orar e te abençoar. Pai querido, neste momento, Senhor, aqui está a tua igreja, meu Pai. A prioridade que é o Senhor, para que haja abundante chuva na casa deles, na vida deles, na finança deles, na família deles, no trabalho deles, meu Pai, para que eles vejam, Senhor, a tua mão operando e que eles possam reconhecer e dizer: a Deus neste lugar, a Deus nesta casa, a Deus nesta palavra. Pai, responda-me, Senhor, responda-me, ó Deus, e venha, Senhor, manifestar o teu poder na vida da tua igreja. Eu os abençoo, Senhor, com a bênção do céu. Leva-os em paz para os seus lares, debaixo da tua cobertura. Dê-lhes uma semana de vitória, Senhor,
E que a paz que excede todo o entendimento seja sobre a vida deles. Eu os abençoo, ó Pai, em o nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e perfeita consolação do Espírito Santo seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, não só hoje, mas para sempre. E todos digam: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém. Amém. Cumprimente teu irmão com a paz do Senhor.